Fala, gente linda, como vocês estão? Estamos aqui no quadro Tip Hall, onde eu convido um aluno que conquistou a nota desejada no TOEFL a compartilhar a sua história de sucesso. São histórias inspiradoras. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo a Beatrice. Vou chamar ela aqui. Ela pontuou 105 no TOEFL sem estudar inglês. Ela vai contar pra gente como é que foi essa trajetória de preparação. Meu Deus do céu, que honra maravilhosa ter você aqui. Estou muito feliz de todo o coração. Queria demais saber como é que foi sua trajetória. E assim, esse momento é seu, a sua história, ela é realmente inspiradora. E é sobre isso que a gente vai conversar, como é que foi todo esse processo de preparação. Eu queria te pedir para começar falando, se apresentando o seu nome, o que que você faz, qual era o seu sonho, fazendo as pessoas aqui te conhecerem. Tá bom. Meu nome é Beatrice Baialardi, eu tenho 17 anos, eu acabei de me formar no ensino médio e desde pequenininha eu tinha o sonho de estudar fora, principalmente nos Estados Unidos, mas como uma opção B aí tem também o Canadá. E foi uma trajetória difícil, é difícil ser uma estudante internacional que não conhece ninguém com o mesmo sonho em volta de si. Então, eu tive que seguir assim o meu processo muito sozinha, claro, com a ajuda da minha família, dos meus amigos, mas ninguém estava passando pela mesma situação que a minha. Quando eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu vi aí que eu precisaria fazer o SAT e o TOEFL. O TOEFL foi o teste que eu escolhi para fazer, né? Nós temos algumas opções para estudar fora, e eu gostei muito de como ele funcionava. Eu senti que avaliaria as minhas capacidades da melhor forma. E eu tinha muita confiança com o inglês, tava, sempre gostei muito da língua. Então, eu já lia livros em inglês, eu já via séries em inglês, com legenda em inglês. Então, chegar, dar de cara com o TOEFL IBT e ver que ele não seria tão fácil quanto eu achei que ia, foi um baque, assim. Eu me senti muito insegura. Eu achei que eu não conseguiria em muitos momentos, mas o seu preparatório me ajudou a chegar lá. Me conta como é que foi isso, porque assim, você, olha só, você já tinha um inglês avançado, se sentia confiante com relação ao seu inglês. O que que faz uma pessoa com esse perfil, que normalmente é o perfil que pensa, eu não preciso me preparar para o TOEFL, eu já domino o inglês, é um teste de inglês. Não, eu vou dar conta sozinha. Normalmente é esse perfil, e você foi contra esse padrão. O que que aconteceu que fez com que você, mesmo com toda essa bagagem em inglês, decidisse entrar para o treinamento? Qual foi o momento que teve uma virada de chave assim na sua mente? Olha, eu diria que foi pesquisar mais sobre o teste e fazer alguns simulados que a ITS distribuía gratuitamente de listening e reading. A parte do speaking e do writing eu teria que comprar, mas eu fiz alguns gratuitos dessas duas sessões. E eu vi que eu não fui bem. Eu não tirei a nota que eu precisaria tirar e foi um susto para mim. Eu me senti Desse jeito, né? eu me sentia confiante com o meu inglês, então ir lá, fazer um simulado oficial e ver que não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu desejava obter, que eu esperava obter, foi quando eu comecei a procurar um curso para eu estudar para o TOEFL. E eu que achei você ou você que me achou? Como é que foi isso? Achei. Foi você que achou? Sim, eu procurei primeiro em algumas escolas de inglês o curso do TOEFL, só que nenhuma delas parecia se concentrar realmente no teste. Era mais apenas um programa de inglês e eu sabia que não era isso que eu precisava. Então eu comecei a pesquisar nas redes sociais, achei o seu Instagram e me interessei muito pelo seu perfil. Eu participei das lives Mão na Massa, algumas delas, não todas, e impressionei assim com a sua forma de ensinar. Então eu sabia que era aquele o preparatório que eu queria para mim. Maravilhosa. E você já tinha tentado fazer alguma coisa por conta própria antes de entrar? Você já tinha tentado, tipo, vou me preparar pelo Google, pelo YouTube ou por algum livro específico? Já tinha chegado a fazer alguma coisa? Sim, eu tentei.
Eu pesquisei alguns recursos no YouTube, na internet, e eu considero uma parte muito importante de provas em geral, você realmente fazer simulados, você ter a experiência real daquela prova. E isso eu não conseguiria obter na internet gratuitamente. Foi por isso que eu decidi pesquisar por um preparatório. Eu vi que com apenas os meus próprios recursos, eu não acharia o necessário para, né, ter o teste, a nota que eu Agora precisava. vamos às partes que eu estou pegando. Vamos lá. A gente teve o encontro da sala VIP, que você tinha um prazo super apertado e uma nota bem alta, onde você falou, não tenho tempo de estudar inglês, né? E aquela coisa toda. Como é que foi que você fez a sua preparação no tempo super justo que você estava? Sei que você não estudou inglês, você chegou a fazer a lapidação do inglês dentro do treinamento? Eu fiz apenas as aulas vendo, por exemplo, Passive Voice, essas coisas, mas o curso eu não cheguei a fazer. Você não conseguiu fazer a lapidação específica para o seu perfil? Não. Olha só, gente, como que você fez caber essa preparação dentro do tempo que você tinha? Conta pra gente, assim, porque uma das maiores dificuldades, assim, de todo mundo é tempo. Quando você fala assim, eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo, eu não tenho tempo para estudar todo esse conteúdo, e eu preciso de uma nota muito alta. Eu lembro disso, eu falei assim, gente, mas tem tudo aqui que você precisa, aumenta esse tempo, por favor. Eu disse, mas eu não consigo aumentar mais tempo. E eu vi realmente que não conseguiu concluir 100%. Você fez algumas partes, mas você fez assim, o que, que foi que fez com que você conseguisse, no tempo que você tinha, incluir a sua preparação e fazer dar certo? Nossa, eu lembro que eu fiquei muito frustrada depois do encontro VIP. Você falou assim, ou você diminui a sua nota, ou você o seu tempo. Ou você Para você conseguir absorver tudo, exato. pensa assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar um gap year, eu vou ter que quando fazer isso. E Aham. meu pai me falou para eu dar o meu melhor. E se não desse, aí sim a gente iria para esse plano B de tirar um gap year, mas não foi necessário, graças a Deus. O que eu fiz, eu usei muitas férias de julho para me concentrar, de julho do ano passado, para me concentrar no preparatório. Então eu fazia diversas horas por dia, até porque eu fazia parte de uma escola puxada, então eu não conseguia conciliar Você pode o preparatório. falar essa rotina, porque quem está de fora não consegue perceber a rotina que você estava. Você estava numa rotina, gente, o que a Bia conseguiu fazer, sem brincadeira, é final do último período da escola, é todo o programa de que ela queria participar no exterior, a preparação para várias coisas juntas e misturadas. Você pode falar um pouquinho desse momento que você estava inserida? Claro. Assim, o meu terceiro ano do ensino médio foi muito difícil. Eu falei muitas vezes para os meus pais que eu sabia que o meu sonho de estudar fora era difícil de alcançar, que eu não gostaria de obter coisas fáceil, eu queria ir a difícil, mas eu não sabia que ia ser tão difícil, tão desgastante. Eu tinha muita coisa para fazer. Eu deveria ter me adiantado com o SAT, com o TOEFL, não fazer no terceiro ano do ensino médio, onde eu teria diversas redações para escrever. Eu tinha 25 redações que eu precisava escrever. Tive que abrir mão de algumas faculdades que exigiam muitas redações, como Harvard, porque eu não conseguiria escrever todas elas. Eu tive que conciliar o SAT, o TOEFL, e essas diversas redações que eu tinha para escrever. E E o escola, terceiro ano, e ainda mais toda a aplicação, e o exatamente. preparatório. É, tinha muita coisa. Meu Deus, vários pratos assim, né? Várias bolinhas, tendo que equilibrar tudo ao mesmo tempo. E você conseguiu, como que você conseguiu encaixar na sua vida a preparação para o TOEFL? Como eu falo assim, o mais difícil é conseguir encaixar aquele momento de estudo para alguém que já tem uma agenda tão cheia. Quando que você conseguiu? Como foi na hora do almoço? Foi na hora do jantar? Foi só nas férias? Foi final de semana? Como é que você fez dar certo? Eu tive que abrir muito mão do meu tempo livre. Então, eu olhei para minha situação e eu vi que se eu estava com pouco tempo, eu teria que priorizar.
Então, o preparatório era uma prioridade, a escola era uma prioridade. Então, eu decidi priorizar essas duas coisas. Eu parei de sair com os meus amigos, e se eu saía, era para estudar. E o meu namorado era para estudar. E nós dois estávamos estudando ele para o vestibular e eu para o TOEFL. Ai, que E lindo, gente. Ah, é bom quando dá certo assim, né? é lindo. E as férias me ajudaram muito quando eu pude tirar o foco da escola, que era muito pesada, a carga assim de lições de casa e Sim. provas, fiquei muito no TOEFL. E quando voltaram as aulas, eu tive até que deixar um pouco a escola de lado. O meu namorado me ajudou muito na escola porque eu tinha que focar no TOEFL. E graças a Deus as minhas notas não caíram delas, mas assim, foi muito puxado, muito estudo. Eu passava o dia sozinha estudando, eu chegava da escola, almoçava, dormia um pouquinho, porque senão não era. E começava a estudar. Estava da tarde até as 10 da noite. E você pode compartilhar que nota você tirou no TOEFL? 105 pontos de um total de 120. E você estudou inglês? Nenhum. E foi quanto tempo de preparação? Acho que eu tive que dedicar aí uns 4, 5 meses pela minha rotina puxada. Eu levei mais tempo. Me diz uma coisa, algumas pessoas que estão aqui, eu não sei de repente se talvez fosse você lá no começo também, ficam pensando assim, como é que alguém consegue se preparar para o TOEFL sem estudar inglês? O que que essa pessoa está estudando então? Porque para quem não entende muito, assim, não vive a experiência dos bastidores, quando eu falo assim, aqui eu ensino os bastidores do TOEFL, a pessoa fica assim, mas é o que exatamente? Se você conseguisse, se alguém tivesse fazendo essa pergunta aqui agora, mas tipo, se você não estudou inglês, o que foi que você estudou? Pode me explicar porque eu não consigo alcançar do que você está falando? Como que você explicaria para uma pessoa que tem hoje essa dúvida? Que o seu preparatório não era um estudo de inglês. Que a pessoa precisasse estudar inglês, então tinha uma parte separada para ela fazer isso e depois partir para o preparatório. Eu já tinha que ter o nível necessário de inglês para obter a minha nota. Então, 105 pontos era de uma nota avançada. Como eu já tinha o meu nível avançado, eu pude não estudar o inglês e estudar apenas estratégias, que é tudo o que o preparatório é sobre. Realmente saber como iam me avaliar, como responder certinho cada questão do reading, cada questão do listening. Então, eu fiquei estudando por 4, 5 meses estratégias de prova, decorar todas elas, decorar templates para eu não perder tempo no meu writing, tendo que pensar como que eu começo o texto e realmente focar apenas no conteúdo, porque eu já sabia os templates, eu já sabia o que daria certo, eu já sabia o passo a passo de tudo que eu tinha que fazer na prova. E como é que foi o dia da prova? Conta assim pra gente, tipo, o antes, o durante e o depois. Meu Deus. Uma dica que eu daria é para realmente focar nisso de estudar com barulho. Eu achava que eu ia lidar tudo bem com barulho na hora da prova, então eu estudava onde. Ai, ai. Quem decide não obedecer o que você fala no seu curso se ferra na hora da prova. Porque eu ponho barulho lá pra vocês, né? Põe barulho. Aham. Eu comecei bem a prova, eu comecei com o reading, né? E eu tirei 29 pontos de 30 no reading. Foi a minha melhor sessão. Espetacular. Quase gabaritou o rating. Sim. E eu já estava nervosa. Tinha algumas questões que eu não tinha certeza, mas eu tive tempo para revisar. Mas eu estava muito nervosa. Quando eu passei do reading pro listening, eu estava muito nervosa, assim, muito ansiosa. Minha cabeça pensava em um milhão de coisas ao mesmo tempo. É desse jeito, né? Então, quando eu comecei a ouvir os áudios do listening, eu perdi algumas partes porque eu não conseguia me concentrar. Ou era o barulho atrás, que eu não tinha me preocupado com isso, que eu conseguia ouvir pessoas que já estavam na sessão do speaking, por exemplo, e chegaram antes de mim. E eu perdi algumas partes, eu errei algumas questões, justamente porque eu não consegui prestar atenção por conta do barulho no fundo.
Então, na hora eu já pensava, eu deveria ter escutado a Paula, eu deveria ter... Por que que eu fiz isso? Então, acabou a sessão do listening e antes de começar o speaking, que era a sessão que eu mais tinha medo, porque eu tinha muito nervosismo na hora de falar, eu travava, eu gaguejava, e não era por falta de inglês, era por ansiedade, que eu sou 70% ansiedade no meu corpo. E então, antes do speaking começar, eu senti que eu não tinha ido tão bem assim no listening, e o listening era uma das sessões que eu me garantia, porque no primeiro simulado que eu fiz do TOEFL oficial, eu tirei 29 de 30 no listening. Só que aí eu fiz a prova e eu tirei 24 de 30. Então, É o fator emocional pesando, né? aí chegou antes do speaking, tinha uns segundinhos assim antes de passar pro speaking, porque sobrou um tempo do listening. Uhum. Eu comecei a tentar raciocinar que o que já foi, entendeu? O reading já foi, o listening já foi, não tinha por que eu me preocupar com isso se eu não tinha mais como controlar aquilo. Foi, o que eu podia controlar era o speaking e era o writing. Chegou o speaking, eu tinha sentido que era a minha pior sessão, mas eu consegui tirar ali 25 pontos. Eu precisava de 26, mas eu compensei em outras sessões, como o reading, que eu fui muito bem. Uhum. Eu gaguejei muito, como eu falei, teve muito no meio. Eu não consegui terminar alguns, eu me perdi no meu tempo. O meu nervosismo, com certeza, foi o que mais me atrapalhou na hora da prova. E o que me salvou também foi o writing. Eu me garantia mais assim no writing. Eu gosto muito de escrever, eu quero ser jornalista. Foi Então, 27 que você tirou no writing, né? isso. Foi Super uma. notão. Eu usei os templates, eu Bateu as suas metas de bati entrega. minhas metas. E maravilhosa. Me fala assim, qual foi a parte do treinamento que você sentiu que, tipo, cara, isso aqui era o que eu precisava, tipo, eu senti aqui um ganho muito grande. Teve alguma parte que você tenha falado assim, gente, isso virou uma chave para mim, de alguma técnica, alguma planilha de acompanhamento de performance, alguma análise internacional, alguma coisa que você tenha falado assim, gente, isso aqui fez muita diferença para mim? Nossa, foram as estratégias do reading. Não foi só pro TOEFL, sabe? Que eu usei. Eu sinto que é uma coisa que fica pra vida. Os ensinamentos que a gente aprende no preparatório não são só para prova. São para uma trajetória inteira do, do processo de aprender inglês e de continuar praticando inglês. Quando eu estiver estudando fora, eu tenho certeza que eu vou usar as estratégias aí. Então, Que legal, e foi a sua maior nota, né? Foi 29. exatamente. E como eu tinha ido meio mal no reading no meu primeiro simulado, eu tinha tirado 23, eu precisava de 26, foi uma parte que eu foquei muito. Então, eu decorei, não decorei, mas entendi, absorvi cada estratégia de cada tipo de questão. Ah, essa daqui é uma inference question. Então tá bom, vamos tirar conclusões. Então, é assim, é pra vida. Quando eu tô lendo um texto, quando eu fui fazer o SAT, por exemplo, eu usei essas estratégias. Tem questões que são parecidas no TOEFL, na parte do reading e no SAT, e consegui acertar muitas questões no SAT, porque eu entendia o que estava pedindo por fatos, o que estava pedindo por informações implícitas. Que legal esse feedback, Bia. Gente, achei fantástico. A gente fica, eu já fico pensando em alguma análise internacional, em alguma coisa, sabe, pontual. E você trouxe assim algo que estava até fora do meu radar, assim, saber que você está conseguindo utilizar esse conteúdo, você conseguiu utilizar para outro teste e consegue ver a aplicação na sua vida com isso. Fantástico, amei. Estou aqui super feliz em saber. E me fala uma coisa, se você pudesse falar para alguém que está aqui de um erro que você olhou para trás e falou assim, poxa, eu cometi esse erro aqui na minha trajetória, e se eu tivesse começando hoje e eu pudesse ouvir um conselho, tipo, não cometa esse erro, qual o erro que você daria um conselho para quem está aqui? Tipo, olha, eu cometi, não cometam também. Foi uma coisa que me atrapalhou, que me desgastou, que me atrasou de alguma forma. Foi não ter seguido o passo a passo, o cronograma certinho do curso. Eu tinha ali na minha
minha mão uma planilha feita por você, com tudo que eu precisava fazer, e eu desobedeci isso. Eu comecei por onde era mais fácil, e para mim era o listening, por exemplo. Eu deixei o speaking por último, e era a sessão que eu mais tinha dificuldade, então faltava uma semana para a data da minha prova e eu ainda não me sentia segura, eu tive que adiar a minha prova. Eu fiz quase em dezembro a minha prova, eu aplicava em dezembro. Então, eu daria essa dica: sigam o cronograma a risco, porque ele tá lá para ajudar. E se eu tivesse seguido ele passo a passo, eu não teria todo o nervosismo no meu pré, né? Antes da prova, uns dias antes da prova. O que que te levou a não seguir? Você, assim, você tem a consciência da ordem, né? E você fala assim, não, não consigo seguir essa ordem. O que que te levou a não seguir a ordem do cronograma? Eu me senti atrasada. Veio a questão do tempo na minha cabeça. Nossa, eu tô tão presa na sessão do speaking, eu não consigo prosseguir. Vou dar prioridade para outras sessões, para eu poder acabar com elas e só sobrar o speaking. E sobrou o speaking e faltou tempo para o speaking. Acho que se tivesse até hoje o speaking, eu estaria segura. É porque o speaking a gente faz um ciclo bem completo, né? Desde escrever as respostas, mandar para os Estados Unidos, receber análise da resposta escrita, depois fazer a prática oral, depois fazer a prática oral na plataforma com diagnóstico internacional. Então é uma coisa assim profunda a preparação para o speaking. E aí no final acabou ficando mais corrido, né? Sim. Essa preparação. Mas olha, você o que você fez, no tempo que você fez, nas condições que você fez e na sua idade, gente, tinha que fazer parte do nosso tip roll, né? Histórias que inspiram, porque, meu Deus, maravilhosa! Olha o que você fez, olha o que você está fazendo. E aí eu queria te perguntar, você está aí nesse processo, você está pleiteando bolsa, você falou que era Estados Unidos ou Canadá, já decidiu pelas instituições? Como é que está esse processo? Eu já apliquei para todas as faculdades que eu tinha na minha lista, foram 9 faculdades. Conta pra gente. Peraí, a gente quer esses detalhes aí. Quais são as 9? Conta. Top 3, assim, as que eu principalmente queria passar, ficam em Nova York. Mais do que o meu sonho de estudar nos Estados Unidos, é o meu sonho de estudar especificamente em Nova York. Então, Columbia University, Bard College, New York University, a famosa NYU. Tenho também outras safeties ali em Nova York, como Fordham University, St. John's, Marymount Manhattan College. Essa eu já passei com uma bolsa de $88 mil. 88 mil dólares. Foi um choque. Gente, mas essa bolsa é o quê? É quanto tempo de curso? Esse é o valor anual da bolsa? Esse Esse é o valor anual? é distribuído entre os 4 anos do meu curso. Ah, tá. Eu falei assim, gente, que bolsa é essa? Meu Deus. Porque elas bolsas ali giram em torno de 20 a 45 o ano, né? Qual é essa? Já é o período completo E dos 4 anos. Aham. Meu Deus do céu, conta mais, conta mais. Ah. ó, fora de Nova York, eu apliquei para uma na Filadélfia, na Pensilvânia, a Drexel University. Eu apliquei uma em Massachusetts, em Worcester, que chama Clark University. É muito famosa entre os brasileiros essa. E no Canadá, eu apliquei para a University of Calgary e eu já passei também. Que legal. E essa bolsa é de quanto lá? Essa você tem que aplicar para bolsa separadamente. Ah, sim, você já foi aprovado. Então, esse meu ano está sendo definido a bolsas. Agora que eu já apliquei para as universidades, eu estou aplicando para as bolsas que elas têm e para bolsas externas também. Não, mas você já tá aí com. Já pode escolher, inclusive. Atualmente já pode escolher. Em 9 opções. Gente, que fantástico. Eu tô aqui maravilhada. E aí, você, terminando esse processo, você inicia quando? Olha, a faculdade começa dia 5 de setembro. A maioria, assim, das aulas. Em algum momento você pensou em desistir? Olha, não em desistir, mas eu diria adiar. O meu terceiro ano foi muito apertado. As coisas que eu tinha que fazer, eu tinha muita coisa para A fazer. sobrecarga, né? Sim, cartas de
recomendação que eu tinha que ficar cobrando meus professores, minha counselor. As redações eram o que mais me preocupava. Os testes Muita, né? que eu não tinha feito ainda. Eu até tinha feito o SAT, mas eu não tinha obtido a nota que eu precisava. Aí eu refiz e foi melhor. Então, assim, eu pensava muito em desistir e minha família me auxiliou muito nesse processo. Eu falava o tempo inteiro, é melhor eu tirar um gap year, eu ter mais um ano para eu cuidar disso. E o meu pai falou para mim que eu tinha que dar o meu melhor e que se não desse, aí sim eu aplicaria no ano que vem, mas que não tinha por que eu ter me esforçado tanto até o terceiro ano para simplesmente postergar por mais um ano. Exatamente. Ele tinha razão. O meu tempo ficou apertado para eu fazer redações, mas eu gostei da maioria delas. E é bom tirar esse peso das minhas costas, porque a aplicação para o exterior ela é muito complexa, né? Ela é holística. Então, não é só uma nota num teste. São muitas coisas. E Sim, agora que tudo isso passou, é um grande alívio ter conseguido. valeu a pena. Muitas, muito, muito. O que que muda na sua vida com essa bolsa? Com uma dessas oportunidades, você ir para lá, o que que você vislumbra de mudança numa B que não teria essa oportunidade para uma que vai ter? O que que você vê de mudança, transformação? Tudo, assim, eu falo muito isso para minha família, que eu vou perder assim como eu vou ganhar. Então, eu vou para um novo país. Eu nunca mudei de país, eu nunca mudei nem de casa, agora eu vou mudar de país. E eu vou estar sozinha lá. Eu não vou ter meus pais, eu não vou ter meus amigos, não vou ter meu cachorro. Então, é uma liberdade muito grande que eu vou ter, mas eu entendo que uma parte dessa liberdade é também a solidão. O que me conforta é que são ciclos, né? São semestres, e eu vou estar aí de 6 em 6 meses voltando aqui para o Brasil para matar a saudade. Mas tudo muda. É um sonho realizado, era o maior sonho da minha vida, sabe? Então, tá tão próximo agora. A minha faculdade top 1, assim, que eu apliquei de Early Decision, e para quem não sabe, é um contrato que você faz com essa universidade, que se você passar nela, com o seu programa escolhido e com a bolsa necessária, você tem que ir para ela. Você não pode ir para mais nenhuma. É um contrato realmente. Eu apliquei assim para a NYU e eu vou receber as decisões dia 15 de fevereiro. E assim, já tô, né? Tremendo. Meu Deus do céu, gente, quanta notícia maravilhosa! Ai, meu Deus, é muita emoção! E como é que foi quando você pegou o seu resultado do teste? Porque você falou que no dia estava nervosa e tal, mas me conta esse momento de vou ficar para ver a minha nota. Nossa, eu chorei muito, muito. Eu não esperava que eu ia receber o resultado naquele dia. Eles falavam que eu ia receber na sexta, veio na quarta. Então eu tava lá, de boa, no meu quarto, me preparando para eu ir dormir, tava de pijama. Me vem um e-mail da ATS falando que o meu resultado chegou. Aí eu falei, ai meu Deus, meu coração já começou a acelerar. Aí eu fui no quarto dos meus pais, onde eles estavam, e abri a nota ali junto com eles. Eles são muito o meu porto seguro, sabe? Então eu gosto de estar perto deles quando vem essas coisas tão importantes. Eu não esperava que eu ia conseguir a nota que eu precisava, porque eu não tinha ido tão bem no speaking, eu não me garantia no listening. Então, quando eu abri e eu sabia que eu precisava de 105 pontos e eu tirei exatamente 105 Meu Deus, pontos, eu comecei a chorar. Nossa, eu chorei muito, agradeci muito a Deus, agradeci muito os meus pais. Foi um você momento merece. gravado. Você merece muito. Olha o tamanho da sua dedicação, do seu empenho. Dá para ver o brilho nos seus olhos quando você fala do seu sonho. Dá para ver a sua dedicação, dava para ver a sua determinação. Você merece demais. Eu tô assim, radiante de saber de tanta coisa boa. Meus parabéns, maravilhosa. Total fonte de inspiração. Maravilhosa, Bia. Maravilhosa. Ai, E me fala uma coisa, se você puder, a gente falou aqui de um erro, né, na trajetória, e um acerto na trajetória que, se você puder, ó, faça isso,
que eu deixei de fazer, eu faça isso porque eu fiz e deu certo. O que que você deixaria de conselho para quem está lá atrás, onde a Bia estava no começo? Olha, eu falaria para assinarem o seu curso. Ah, Não seria possível para mim tirar aquela nota sem todas as estratégias e todos os exercícios que o seu curso disponibiliza. Então, todo mundo que me pergunta como que eu tirei essa nota, como que eu consegui estudar, eu falo preparatório da Paula Frazão. E recomendo para todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço que querem estudar fora, que querem fazer o TOEFL IBT, porque mudou a minha vida, sério. Ai, que lindo! Ai, que lindo, gente. Eu tô tão feliz com tanta coisa boa. Você não tem noção como eu tô feliz. Quando a gente terminou a sala VIP, eu fiquei pensando, né? Como é que ela vai fazer com esse cronograma, com pouco tempo que ela tem? Porque você me passou como é que estava a sua agenda, e a sua agenda, tipo assim, não cabia mais nada na sua agenda. Não cabia mais nada na sua agenda. Eu falei assim, meu Deus do céu, tem tudo aqui que ela precisa com essa agenda. E você foi lá, fez, aconteceu, tirou a nota e tá aqui hoje Sim, contando a sua história, sendo fonte de inspiração para quem está nessa caminhada também e sabe que o fator tempo é pesado, a agenda de todo mundo é aquela agenda assim que a gente fica tentando encaixar algo e muitas vezes não consegue, mas é sobre isso, é sobre determinação, é sobre olhar para o sonho e dar o seu melhor dentro da sua realidade. E foi o que você fez e está aqui hoje como prova viva que isso dá certo. É isso que precisa ser feito, é mergulhar e acreditar e dar o seu melhor. E é isso aí, maravilhosa. Então, ó, para a gente fechar, eu vou te pedir para deixar um recado para quem está aqui, para quem vai assistir. Um recado do seu coração, que você quiser deixar de recado para a gente encerrar. bom, eu falaria para quem tem um sonho, não importa se é estudar fora, quem tem um sonho na vida, faça disso um real objetivo, corra atrás, porque não tem nada mais gratificante do que você passar por esse processo de longo prazo e ver que você está conseguindo. Vai ser muito difícil, muito, mas muito difícil. Você vai pensar em desistir, você vai chorar, você vai ficar ansioso, mas no final, é um alívio maior do que toda a dor que vem no processo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é grandes responsabilidades exigem. Não, grandes sonhos exigem responsabilidade. E se você tem um sonho que é grande, ele não vai ser fácil. E tenha noção disso e mesmo assim corra atrás, porque não tem nada de melhor do que você viver a vida que você quer viver. Exatamente. Nenhum sonho seja deixado para trás. E a Beatriz, olha, sem tempo para estudar, precisando de 105 no TOEFL, tirou 105 no TOEFL sem estudar inglês e está aqui hoje mostrando que é sobre isso, é sobre você acreditar, mergulhar e agora está indo rumo ao sonho de fazer graduação nos Estados Unidos. Não é isso? É isso aí. Beatriz, assim, meus parabéns de todo o meu coração. Você não tem noção, acho que dá pra ver como eu tô radiante com tudo que você falou. Eu tô muito feliz por você de verdade e ver assim que você é tão nova, com um sonho tão lindo já e já com tudo já encaminhado, sabe? É muito lindo acompanhar. Eu te agradeço a honra de ter feito parte da sua caminhada rumo ao sonho. E quando chegar lá, manda uma fotinha e me marca, É claro. tá bom? Amei conversar com você. Gratidão pelo carinho, gratidão por estar aqui. Um beijo enorme para os seus pais, que cheguei a conversar com seu pai, né, na sala VIP. E parabéns aos seus pais também pela filha linda. Devem estar assim transbordando de orgulho, né? Pai e mãe, né? É desse jeito, né? Parabéns a você, muito sucesso, tudo de bom. Tá bom? Ai, eu que agradeço, Paula. Muito obrigada por tudo, tudo, tudo que você fez por mim. O seu preparatório, assim, foi um bote salva-vidas. Maravilhoso, é isso aí. Eu tô, assim, vibrando, vibrando mesmo com você, com todo o seu sonho. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui. Gente linda, beijo no coração. Bia, vai com tudo e tô esperando a Tá? fotinha, tá bom? Ah, Show! Beijo linda, beijo pessoal. Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.